Esse vídeo não é sobre misticismo, não é sobre religião, não é sobre o que eu acho ou sobre o que eu acredito. Aqui eu vou falar do mundo espiritual de forma concreta, baseado em verdades eternas fundamentadas. Assim como o mundo físico atua com leis, né? Assim como da mesma forma que se você cometer um crime, você vai ser julgado, você vai ser condenado, muitas vezes até preso. No mundo espiritual não é diferente. O mundo espiritual pode ser invisível, mas a ação dele não é. Ele opera por leis, contratos e princípios imutáveis que todos nós temos acesso a partir das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Quando as pessoas me falavam do diabo, de Satanás, eu imaginava uma figura grotesca e me vinham vários sentimentos estranhos de repulsa, de medo. E na palavra de Deus diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Satanás pode ser sim uma figura grotesca, mas ele é, acima de tudo, um subordinado de Deus. E até ele respeita as leis de Deus. Sim, Satanás e seus demônios, que na Bíblia nós chamamos de principados e potestades, que são os subordinados do Satanás, nada mais são do que agentes da lei. Como eu já disse aqui, o mundo espiritual não existe meio termo. Ou é bom, ou é mal, ou é Deus, ou é de Deus, ou é do diabo, ou é verdade, ou é mentira. Deus, ele é chamado do Pai da verdade. Ele é o dono de toda a verdade, de todo conhecimento, de toda sabedoria provada e eficaz. E Satanás é o pai da mentira. E aqui eu quero explicar um pouco a maior diferença entre Deus e diabo. É que Satanás, ele não respeita você. Pelo contrário, ele quer o seu mal. Ele quer que você tenha uma vida fracassada, que você morra com dívidas, com doenças, que você viva uma vida precária e ainda no final ele quer te levar para o inferno. Ele quer que sua alma arda no inferno eternamente. Ele entra sem avisar e causa um estrago gigantesco na sua vida, pouco a pouco, e às vezes de uma vez. Na Bíblia diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, né? E diz também para que nós estejamos sempre orando e vigiando, porque o inimigo ele anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar, ou seja, buscando alguma brecha para entrar. E aqui agora você já vai entender como o Satanás age na sua vida, como ele age através dessas brechas e como funciona o Tribunal de Justiça de Deus de forma prática. Muitos questionam, se Deus é amor, por que tanta desgraça no mundo, né? E aqui nesse vídeo você vai entender de forma muito prática, de forma muito profunda, tá? O Senhor, o nosso Deus, ele opera através do amor. Amor realmente é a linguagem de Deus, né? Então o amor, ele não vai te forçar a amar, né? Se Deus te forçar a amá-lo, isso não é amor, né? Isso é até de forma um comportamento narcisista, né? Então Deus quer que você entenda a sua necessidade diante dele. Ele quer que você entenda que você precisa dele, que se você quiser ter uma vida boa, você precisa caminhar lado a lado dele, ouvir ele, né? Deus, ele é grandioso e tão grandioso que ele é tão humilde. E ele é um Deus de intimidade, ele quer ser seu amigo, ele quer andar com você, ele quer estar com você, te fazer um filho legítimo. E é por isso que na palavra diz, bato a porta e se você
abrir, se você ouvir, eu entrarei. Deus, ele é sutil, diferente do diabo que chega sem avisar, entra pela porta, pelas brechas, pelo ralo. Deus, ele bate na porta. Deus, ele te respeita, né? E esses dias eu vi um vídeo que é muito isso, né? Tudo aquilo que a gente recebe de graça, nós temos a tendência a não valorizar, né? E Deus, o amor de Deus é de graça, né? Então Deus tá lá, ele sempre é disponível para quando você decidir voltar para o caminho certo, para o caminho dele, ele tá lá de braços abertos. O grande problema é que na maioria das vezes, ao invés de nós vivermos uma vida com Deus, as pessoas só procuram Deus quando o buraco já não tem mais saída, quando o calo aperta. Sabe, quando a doença já não tem mais solução, quando você está quebrado financeiramente, quando o seu filho fica doente e, sabe, Deus fica triste com isso, porque nós fomos criados para ter um relacionamento com o nosso Criador. É como se a nossa alma tivesse um espaço que só Deus pode preencher. Diante de tudo isso, nós temos uma verdade absoluta e concreta. O reino das trevas não é opcional, mas o reino de Deus, viver no reino de Deus, é uma decisão consciente. É enxergar que você precisa sim de ajuda, que você é menor sim que o seu Criador. É você ter humildade no seu coração e entender que você é criatura e Ele é o Criador. Perto de Deus você é muito pequeno. E aceitar a grandeza de Deus é um dos primeiros passos para você se libertar de uma vida medíocre. Entender que Deus está no céu e nós estamos na terra. Então, só essa analogia nós podemos entender que nós somos submissos, né? E quem não assume essa submissão vai sofrer eternamente. É muito comum no mundo você ouvir: os humilhados serão exaltados, né? Mas não é bem assim. Pela lei de Deus, os que se humilharem a Deus, os que reconhecerem a grandeza de Deus e estarem submissos à vontade de Deus, serão exaltados. Agora eu vou te falar um pouco como Satanás age na sua vida e como funciona de fato e de forma prática o Tribunal de Justiça de Deus, tá? Antes disso, eu quero esclarecer um conceito para você. A palavra de Deus, ela é a força mais poderosa do universo. Por meio dela, Deus criou luz, criou tudo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra. Criou os mares, todas as criaturas e todo o nosso ecossistema. Na palavra diz que Ele lançou a tua palavra e desde então, essa palavra fundamenta os alicerces de tudo o que existe. Então, imagina só o poder da voz de Deus, o poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Deus é amor, mas acima de tudo, Deus também é justiça. E é por isso que você precisa, mais do que tudo, entender como funcionam as leis de Deus. Em Deuteronômio 11:26, ele diz assim: eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês, e terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Ou seja, não é sobre o que você acha certo ou errado, é sobre Deus, é sobre o que Deus já disse na fundação do mundo sobre o que era certo ou errado, independentemente daquilo que você acredita
ou não, a lei já está agindo sobre a sua vida. Então, cabe a você decidir, a partir de agora, ter a consciência disso e ajustar a sua conduta, a sua mentalidade e o seu comportamento para começar a ser, de fato, uma pessoa submissa ao seu Criador, para caminhar de acordo com as leis que Deus nos dá claramente ali para que nós possamos ser abençoados e não amaldiçoados. Então, na palavra diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, realmente, por falta de conhecimento da lei, você cria brechas na sua vida. E o que são essas brechas? São legalidades, papéis, contratos. Lembra que eu falei que o mundo espiritual é muito parecido com o mundo físico, né? Então pensa num tribunal, né? Então, se você tá praticando algo que tá fora da lei, né? Você tem ali brechas na sua vida para Satanás agir. E ele vem o quê? Para matar, para roubar e para destruir. Então ele quer destruir a sua vida. Então você tem ali todo o tempo alguém, né, subordinados ali do Satanás, olhando para sua vida, aquilo que você faz e anotando isso, né? Tomando pauta disso para levar até o tribunal de Deus e ter, de fato, comprovações de que essa pessoa tá no reino das trevas, então ela tá submissa ao Satanás e não à vontade de Deus, né? Então, ele pode sim agir a partir disso, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua família, na sua saúde, nos seus relacionamentos, né? Então, o diabo, ele é um especialista da lei. Ele conhece muito mais a lei do que você, né? Ele é um agente da lei e ele tem o propósito de destruir a sua vida. Essas brechas são o que nós chamamos de pecado. Tudo aquilo que está na lei, mas você ignora, você está cometendo um pecado. E muitas vezes, por falta de conhecimento, muitas vezes nós erramos, né? Na nossa conduta, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões. Por isso, nós precisamos ter uma disciplina para sempre estar lendo a Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais importante das nossas vidas, é o único livro que realmente vai transformar a nossa vida, né? Então, ter uma leitura diária da palavra vai transformar a sua vida muito mais do que qualquer outra coisa. E através disso, você, claro, ir ajustando a sua mente, o seu comportamento, enxergando aquilo que está errado dentro de você, aquilo que está errado fora de você, né? E quanto mais você vai tendo essa prática, mais você vai aceitando Jesus na sua vida, né? Ele mesmo, Jesus, derrama do teu espírito, né? Para caminhar com você. Então o Espírito Santo passa a caminhar com você para te ajudar a entrar por esse caminho, a entrar no reino de Deus, né? Então você começa a ter essa ajuda, você começa a ser sustentada, a ter mais entendimento da palavra, a questionar menos, a obedecer mais, a ter mais força para fazer as renúncias que você precisa fazer e a começar a fazer essa faxina de verdade na sua vida, eliminando as brechas que você tem na sua vida, as brechas que atuam aí trazendo maldições para a sua vida, né? Então, no tribunal celestial, a gente tem ali, né, Jesus como nosso advogado, o Espírito Santo como testemunha da verdade, então ele tá sempre com a gente, né? E Satanás ali como um acusador. Entender essa dinâmica, entender esse processo, entender essas verdades vão te ajudar a cada vez mais estar ajustando a sua vida, a sua mente, a sua conduta para caminhar no reino de Deus e de fato ter uma vida abençoada, quebrar maldições, eliminar brechas da sua vida, quebrar ciclos repetitivos que dão espaço para o mal agir.
Então, não adianta você viver uma vida se esforçando no mundo natural, trabalhando, se esforçando para ter um bom relacionamento, se você não tem um bom relacionamento primeiramente com quem te criou, com o seu Criador, e um bom conhecimento de como funcionam as leis espirituais, as leis de Deus que estão nas Escrituras Sagradas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trazido clareza, entender que Deus ele não tá tão distante de nós, na verdade ele tá muito perto, e ele nos dá o conhecimento, né, para estar cada vez mais perto através da sua palavra. E na palavra diz que conheceis a verdade e a verdade te libertará. E é justamente isso que Deus faz, né, através da palavra dele, que cura, que restaura, que transforma, que abençoa e, acima de tudo, salva a sua alma para viver a eternidade no reino dos céus, junto do Deus Pai e do Deus Filho. Fique com Deus e que o Espírito Santo esteja com você e o sangue de Jesus te proteja, te livre e te guarde de todo mal. Amém.